A Lisa é uma linda garota mestiça. Ela estuda na escola Serai do Japão. O hobby dela é provocar o cara que ela gosta falando em russo. Só que ele entende russo e ela não sabe. Hoje ela está radiante como sempre. Inteligente e linda, quem não gostaria? Por isso, ela é chamada de princesa na escola. Esse charme não atrai só os garotos. As garotas também gostam muito dela. Por isso, de vez em quando, uns caras chegam para paquerá-la. Ó, olha isso. Esses caras do segundo ano também. Começam elogiando a beleza dela de todas as formas e a chamam para sair. O problema é que ela já tem alguém no coração, então nem pensar. Ela não só recusa dizendo diretamente que não está interessada, como também lembra que ele está violando as regras da escola ao usar correntes no pescoço, deixando o cara arrasado. A vida é durar, né? Paquerar qualquer uma, menos a Lisa, é uma má ideia. As pessoas acham que o padrão para namorar essa garota é muito alto, mas na verdade é alto mesmo, porque o Masashika Kuzi, que ela gosta, é muito bonito, e ainda dorme na escola, o que o deixa muito fofo. Ela olha para ele de soslaio e o cumprimenta, mas não recebe resposta. Então, ela chuta ele com força para acordá-lo e o cumprimenta de novo. Como eles são muito próximos e sentam um do lado do outro, o Masashika Kuzi também chama a amiga de Alisa. O hábito dele é assistir anime à noite. Sempre que assiste, chega na escola e desaba na mesa para compensar o sono. Na verdade, o anime que ele assiste termina à 1 da manhã. Mas ele fica comentando sobre o episódio com outros fãs de anime. Por isso, fica sem dormir. A Alisa o chama de idiota, mas ele não se importa. Ele é fiel aos animes que ama. Não se importa com a hora e o lugar, porque ele é otaku. Ela, a linda princesa. Continua achando o Masashika Kuzi um idiota, mas um idiota muito fofo. De vez em quando, ela o elogia em russo. Masashika Kuzi fica todo arrepiado, mas ele é esperto e não fala que sabe russo. Para fazer a amiga de boba. Na hora da aula, ele percebe que esqueceu o livro e pede para ela deixar ele ver o dela. Ok, vem cá que eu deixo você ver. E assim o casal senta bem perto um do outro para estudar. Só que ele não estuda nada, só fica bocejando e dormindo. Quando ele ia cochilar, a Alisa o cutuca com força pela segunda vez. O professor acha que o Masashika Kuzi sabe a resposta e o chama para responder. Pedi a minha amiga para me ajudar no mercado. Mas ela virou a cara, que dor. Pensei um pouco e vi o dedo da minha amiga apontando para a resposta. Ele também leu em voz alta, mas errou feio e virou piada para a turma toda. A garota bonita se levantou e respondeu de forma precisa, conseguindo marcar pontos, o que deixou o Masashika Kuzi de boca aberta, porque tinha sido enganado por ela de um jeito que doeu. Depois disso, os dois começaram a discutir. A Lisa sorriu maliciosamente e provocou ele, acusando um inocente. Eu só queria que o Min soubesse qual pergunta o professor estava fazendo. Masashika Kuzi ficou vermelho de raiva, mas não conseguiu responder. Vendo isso, ela elogiou em russo o rosto vermelho dele, dizendo que era muito fofo. Ele fingiu perguntar o que significava, e ela chamou-o de idiota. O rapaz continuou a fingir-se de veado perdido, para entender o caçador. Quanto ao motivo dele estudar russo, é porque quando era criança, brincava com uma amiga russa, apesar de não terem ficado juntos por muito tempo. Mas a Masashika Kuzi é um cara inteligente, aprende muito rápido, então atualmente ele consegue falar russo, mas não gosta de se exibir. Mas provavelmente se eu dissesse para a Lisa que entendo o que ela diz, talvez ela. Fizesse baitsenyo. Sou de imaginar a cena dela envergonhada. Desmaiando já me dá pavor, então é melhor não falar nada. No intervalo, Masashika Kuzi pegou o celular para jogar, mas foi pego e mandado guardar. Eles só podem ser usados em caso de emergência, mas para ele, a chance de pegar um gacha. É gratuito e é muito importante. A Lisa elogiou a audácia dele. Deus Sara Hirasim, na frente de um membro do conselho estudantil como eu. Mas a Shikakuze não ligou e continuou a fazer o pedido. E conseguiu. A Lisa não aguentou e confiscou o celular. Então viu que ele gostava de personagens femininas de cabelo branco. Ele também elogiou o cabelo branco, dizendo que era fofo. De repente, a garota ficou satisfeita e devolveu o celular. E ainda disse em russo que o cabelo dela também era platinado. Seu idiota! O rapaz ficou tão chocado que não ousou olhar diretamente. E teve que virar o rosto para o outro lado, fingindo perguntar o que ela tinha dito, que parecia engraçado. E acabou levando uma bronca dela, dizendo que ele era um viciado em jogos sem salvação. Ele não gostou dessa frase, porque ainda nem tinha colocado dinheiro no jogo. A primeira vez e já o chamou de viciado? Sendo contrariada, ela revirou os olhos e provocou. Cutucando mais um pouco, o rapaz percebeu a indireta. E não ousou comentar mais nada. Na hora do almoço, um amigo de Masashika Kuzi mostrou-se muito. A inveja é dos caras pegadores que só pegam gatas, aí é que tá o problema. Nesse momento, as três beldades do conselho estudantil se aproximaram. A beleza etérea delas podia iluminar todos os pensamentos obscuros dos garotos. Maria é veterana, e pelo que ouvi dizer, já tem namorado. E mesmo que não tivesse, não seria a vez de nenhum de vocês aqui.
E aí o que é diferente? Ela gosta muito do Masashika Kuzi careca, e ainda diz que ele tem sorte de ser amigo da Alisa. Para completar, ainda se chamam pelos primeiros nomes de forma tão íntima, ele acha que ela só o xinga, mas já é bom não ser ignorado como os outros. O amigo Kia pensou um pouco. Se quer conquistar uma daquelas 3 garotas lindas, a melhor escolha é a Yuki. É fácil de conversar e tão linda quanto a Alisa. O amigo do lado não acha que seja assim. A pequena já rejeitou mais declarações de amor do que a Alisa. Para você ter uma ideia. Vendo Masashika Kuzi calado, sem comentar sobre a Yuki, eles perguntaram se ele sabia de alguma coisa. O cara fingiu que não sabia e se virou para olhar para ela, justamente quando Yuki estava procurando um lugar para sentar. Vendo ele olhando, ela sorriu e foi perguntar. Sentar com os 2 amigos Kia? Claro que ela aceitou. Afinal, ter uma garota sentada ao lado assim é tudo de bom. De repente, tudo que ele come parece mais gostoso. Vendo que os 2 pediram a mesma coisa, a Lisa pareceu não estar muito feliz. Já a Yuki, como já sabemos, é muito fácil de conversar, o que aliviou a preocupação dos 2 amigos. O hobby dela é comer coisas picantes, só que não tem nenhum tempero extra na escola para ela adicionar. Como ela faz parte do conselho, ela até pensou em sugerir isso para todos na próxima vez. Se você tentar impedir, isso se chama abuso de poder. A Lisa, vendo que eles se davam tão bem, perguntou se eles eram muito amigos. A amiga também contou que eles são amigos de infância. Eles estudam juntos desde o jardim de infância. Mas a Shika Kuzi também perguntou se as 2 garotas eram amigas. No geral, elas ainda estão se conhecendo, porque a Lisa é difícil de puxar assunto. Ela até disse que não tem nada de divertido em ser amiga dela. Yuki, ouvindo isso, entendeu que ela não a odeia. É só que elas ainda não entenderam a personalidade uma da outra. Os 2 amigos terminaram de comer e pediram licença para sair, deixando o campo livre para o Masashika Kuzi. Na verdade, é que a luz estava muito forte e estava ofuscando a visão deles. Por isso, eles tiveram que comer rápido, senão não aguentariam. Assim que os 2 saíram, Yuki se aproximou, chocando a Lisa. A amiga perguntou se Masashika Kuzi já tinha considerado a possibilidade de participar do conselho estudantil. Já que eles não estudam na mesma sala, participar do conselho estudantil os ajudaria a ficar mais próximos. Ele não quer entrar, porque lá não se tem a liberdade de fazer o que se quer. A Kia acha que ele se daria bem se entrasse para o clube. Ele combinaria comigo e com a Lisa. Pode apostar, afinal, ele já foi vice-presidente antes. A pequena e linda Kia ficou muito surpresa ao ouvir isso. Um viciado em anime como ele ser vice-presidente? Que absurdo! Soube que foi graças a Yuki que ele entrou. Naquela época, quando elegeram presidente, eles tinham que se candidatar em duplas. Ele mesmo não se achava bom o suficiente para ser vice-presidente. A Yuki ainda acrescentou. O Masashika Kuzi pode parecer isso, mas é muito confiável quando precisa ser. Ela também entende isso, mas não se atreve a falar diretamente, então tem que falar em russo. E aí o Kia acabou vindo. Mais tarde, quando voltou para a sala, ela perguntou sobre o quão próximos eles eram. Ela ficou muito surpresa que o Masashika Kuzi tivesse amigas. A garota disse algo como "não tem mais uma aqui?" e apontou para a Lisa. Ela ainda perguntou se eles eram amigos. Que horror! Ela também foi embora feliz, por ser considerado um amigo próximo pelo jovem. Naquela noite, Masashika Kuzi sonhou de novo com o passado quando era criança. Naquela época, ele costumava ir ao parque e brincar com sua amiga russa. A amiguinha era muito fofa e sempre o chamava de Masashika Kuzi, embora ele não entendesse muitas das coisas que ela dizia. Mas ele gostava daquela expressão sorridente, para poder se comunicar. O jovem até tentou aprender russo e ela corrigia seus erros. No final do dia de brincadeira, a menina marcava de brincar de novo outro dia, e então dava um beijo nele. Lembra da Bochecha Aterroe? Foi bem triste quando eles se separaram naquela época. E mais triste ainda que ele não conseguisse lembrar o nome dela. Hoje, como tem plantão de limpeza, Masashika Kuzi acordou cedo e foi para a escola. Apesar de ser meio preguiçoso quando se trata de tarefas domésticas, Masashika Kuzi é muito bom. Num piscar de olhos, tudo estava em ordem. A Alisa também chegou e viu que ele já tinha vindo limpar antes dela e fez uma cara estranha. E ainda disse que hoje ia nevar, quem sabe. Chegando perto dele, viu que a meia dela estava suja. Pensou que era porque ela pisou na água e espirrou na coxa dela. A Lisa explicou que foi um caminhão que jogou água nela e que ela não é tão desajeitada quanto ele. Felizmente, ainda tinha um par de meias reserva no armário. Deixando isso de lado, ela perguntou se ele não pensava em entrar para o Grêmio Estudantil. Se fosse assim, os 2 teriam mais tempo um para o outro. Era o que a Lisa pensava. Ele recusou, dizendo que não ia entrar lá de jeito nenhum. Ia dizer se ele entraria por lá, mas estava com tanta vergonha que não se atreveu a falar. Mas a Shika Kuzi ficou com tanta vergonha de ver ela trocando de meias. A Lisa percebeu que ela estava a observá-la, então sorriu de forma maliciosa, e ainda cruzou as pernas para provocar mais. Mas a Shika Kuzi foi pego por ela. Tinha que ceder.
senão seria provocado. Para sua surpresa, ela ainda pediu para colocar as meias nele, o que o deixou em pânico. Sabendo disso, a Lisa atacou com mais força, considerando isso uma recompensa por ter colocado as meias nele. É verdade que esse tipo de coisa acontece em animes, mas o protagonista só faz isso por pessoas realmente espertas. Ela continuou a falar em russo, dizendo algumas frases tímidas e envergonhadas. Ele pensou que era por causa de sua aparência perfeita que ela tinha que se conter, e não dizer aquelas frases que poderiam ser mal interpretadas em japonês, pensando um pouco. Mas a Shikakuze concordou em fazer o que ela queria. Na verdade, a Lisa só queria provocá-lo, mas ainda não tinha coragem de deixá-lo tocar em sua coxa. Que diabos, ele realmente fez isso. Que horror, chocando-a demais. Querendo se soltar, mas já não conseguia mais, então só teve que deixá-lo fazer. Felizmente não havia ninguém na sala naquele momento, então foi menos constrangedor, já que nunca tinha colocado meias em uma garota antes. Acabou tocando um pouco demais com a mão. Chegando à coxa, escorregou e tocou naquilo que era o tesouro mais precioso dela. O resultado foi que levou um chute na boca. Em troca, ele também viu o que estava por dentro, que era de cor azul clara. A Lisa imediatamente fugiu após cometer o crime. Naquele dia, o casal falou muito menos do que o normal. Sabendo que a culpa era dela, ela tomou a iniciativa de pedir desculpas porque não tinha feito por querer, mas sim de propósito. Ela continuou a usar o russo para chamar lo de pervertido. Ele, viciado em pés, também disse que não estava mais bravo, mas só se importava com o fato de ter levado um chute na boca. Mas a Shikakuze disse que estava tudo bem, afinal, houve uma recompensa por ter sido chutado daquela forma. Então considerou isso um pequeno consolo para a Lisa. Ouvindo isso, percebeu que ele tinha visto sua calcinha e ficou envergonhada. Tudo estaria bem, se ele não tivesse se curvado para agradecer, lá por ter mostrado o tesouro da humanidade. Assim que terminou de falar, Masashika Kuzi foi nocauteado. A Lisa continuou a xingá-lo, em russo, dizendo que ele era um idiota. Por que não morria de uma vez? Sabendo que desta vez ela estava realmente brava com ele. Ele suportou a dor para persegui-la e fazer as pazes. E assim o casal se perseguiu ao redor da escola. Só muito depois, cansados demais, eles pararam para descansar. Então teve que pedir desculpas novamente e até fazer um show para deixá-la feliz. Tirou a sopa de feijão azuki que ela gostava de comer, oferecendo à princesa para agradá-la. Não era para ser perdoado, mas vendo que ele se importava com ela. E sabia que ela gostava de beber aquilo, ela o perdoou. E ainda o convidou para beber junto em russo. Pensar nisso é como um beijo indireto. Gosto mesmo. Mas se Shincho beber um gole agora, tudo o que aconteceu até agora será revelado. Depois de tudo resolvido, a Lisa sorriu brilhantemente e disse que ele não entenderia. Este fã provavelmente fará com que Masashika Kuzi guarde esse segredo até morrer, porque se ele contar, estará tudo acabado. Masashika Kuzi foi chamado por Yuki ao depósito para ajudar na limpeza. Ele é ingênuo e não sabe de nada, foi enganado pela garota, para fazê-lo parecer uma comédia, sem saber que a Lisa também está aqui. Ela também está com ciúmes, dizendo que eles são próximos, fazendo com que Masashika Kuzi se irrite porque a garota ousou armar para ele. Eles continuaram organizando tudo. O próprio Masashika Kuzi já tem experiência em limpeza desse tipo, então ajuda um pouco. Ele achou os brinquedos antigos interessantes. Soube-se que Yuki também jogou esses jogos recentemente na fundação, do novo conselho estudantil. O vencedor, Claro e Ela, porque ela é muito esperta. A Lisa também lembrou os dois para trabalharem e então falou em russo, dizendo para ele prestar atenção nela também. O jovem ficou gelado ao ouvir isso, mas ainda tentou agir normalmente. A Lisa continuou dizendo mais algumas coisas, deixando o cara sem palavras. Não entendo como ela pode dizer coisas tão apaixonadas. Quanto mais a Lisa olha, mais gosta, pensando consigo mesma que Masashika Kuzi não entende nada. Mais tarde, eles foram para a sala do conselho estudantil. Masashika Kuzi foi agradecido por duas lindas garotas, bem na hora em que o presidente chegou. Ele é Kenjaki, a pessoa para quem Yuki contou muito sobre Masashika Kuzi. Ele achou o estilo desse cara realmente notável. Com certeza tem muitas garotas atrás dele. O jovem estava pensando em ir para casa quando foi chamado de volta por ter ajudado na limpeza. Não pode deixar de agradecer, e quando ele estava pensando em recusar, Yuki também acrescentou para que todos fossem comer e beber juntos, porque ela sabe que se ele for para casa agora, não vai jantar. Ela é amiga de infância, então conhece muito bem seus hábitos. É a família dele. A Lisa parece incomodada, mas está feliz por ser convidada para comer junto. Mais tarde, essas 4 pessoas foram a um restaurante familiar, normalmente para comer, mas a Shikakuzi fica bastante envergonhado aqui, porque Yuki continua elogiando por tudo. Então ele ainda diz humildemente que é normal. E quando foi convidado para o conselho estudantil, ele recusou porque já tinha muito medo no ensino fundamental. Kenya que continuou falando. É verdade que o trabalho é cansativo, mas vale a pena.
porque suas notas terão prioridade sobre as outras pessoas. Masashi Kakuze ainda recusou, porque ele não tem tanta sede ou ambição. A amiga ainda está tentando convencer-lo a trabalhar junto como antigamente. Eu realmente queria estar no conselho estudantil com ele. Masashi Kakuze também achava que Yuki seria eleita no próximo ano, mas o veterano Kia disse que não tinha tanta certeza. Ainda existem muitos outros candidatos, como a Lisa, por exemplo. Isso é bem inesperado. E ela também afirmou que vai duelar com a Yuki no próximo ano. As duas garotas parecem estar ansiosas por esse dia. Depois de comer, cada um saiu com uma garota, cada um levando uma para casa, a Lisa. Então ela ficou emburrada e disse que não precisava que ele fizesse isso, mas acabou aceitando como sempre. Ele perguntou se a amiga realmente queria ser presidente. Isso o deixou bastante pensativo, e então ela o mandou para casa porque ele estava quase chegando na casa dela. Masashi Kakuze voltou para casa e viu os sapatos da Yuki. Surpresa! Essa garota e Masashi Kakuze são irmãos, e hoje ela insistiu em dormir aqui. Quando estamos só nós dois assim, ela revela sua verdadeira natureza. Ela não é nada humilde como na escola. Nem um pouco. E ainda finge ser sua melhor amiga, que engraçado. Yuki diz que são amigos mesmo, porque eles estão juntos desde pequenos. Ele é tratado como um otaku pela irmã, especialmente sendo tratado como um amigo desse jeito e ainda não percebendo. Ele se rende e não consegue discutir com essa garota. Tenho que admitir uma coisa, na escola. Yuki atua muito bem, não é à toa que ninguém sabe do relacionamento deles. Na manhã seguinte, essa irmã travessa pula em cima do irmão para acordá-lo. Masashi Kakuze acorda, e ainda se autodenomina a irmãzinha fofa, dizendo que Masashi Kakuze tem muita sorte de ter uma irmã como ela para acordá-lo, por causa dessa garota que é obcecada por histórias de amor. Ela sempre encena cenas românticas com ele. A irmãzinha malcriada o chama de Siscon, fazendo Kuze ficar furioso e dizer que o que Yuki está fazendo é violência doméstica. Ela não se importa, e ainda ameaça que da próxima vez vai se esconder embaixo da cama para emboscar. Esperar ele acordar para assustá-lo. Já que hoje é feriado, os dois irmãos vão sair em um encontro. No shopping, Yuki vê o filme de romance que assistiram outro dia passando, e quer assistir de novo. Mas Masashi Kakuze tem que arrastar essa garota de volta, porque eles ainda têm que comprar coisas. Ela quer comprar alguns vestidos para o verão, mas tem medo que ele não tenha dinheiro suficiente. Ele usa o dinheiro para satisfazer seus hobbies de otaku, então não ousa gastar. De repente, o jovem pergunta à irmãzinha se ela vê alguma figura branca. Familiar por perto? É claro que Yuki vê, porque a aparência de Alisa é muito chamativa. A pequena Enga está seguindo os dois, para ver se eles estão fazendo alguma coisa. Vai que a amiga rouba a pessoa que ela ama. Que horror! É realmente difícil para Alisa nessa situação. Já não sabia se devia entender russo, e ainda não sabia que eles eram dois irmãos. A Yuki disse que já tinha visto aquela amiga desde que entrou aqui, e não falou antes para a gente ficar esperto. Acontece que essa garota adora provocar o irmão então. Quando viu envergonhado, foi puxar assunto com a Alisa. Do nada, estava seguindo e foi descoberta. Então a moça ficou sem graça e não sabia onde enfiar a cara. Depois de um tempo, recuperou a compostura. Disse que era uma coincidência incrível. Ela também veio aqui para comprar roupas. Então Yuki convidou a amiga para comer junto, para ser divertido. Masashi Kakuze ainda tentou impedir, com medo de que a irmã levasse a amiga para o lugar que eles costumam frequentar, com medo de que o lugar não fosse adequado para ela, fazendo a garota ocidental se sentir desconfortável. Disse que não tinha problema nenhum, que comia em qualquer lugar. Ouvindo isso, Yuki também perguntou se ela comia comida picante e descobriu que não. Mas a Kakuze também sabia disso, então aconselhou a irem comer em outro lugar, porque o lugar para onde iam era comer macarrão super picante. A Lisa insistiu em ir, não importando o que ele dissesse. Depois, levou a garota ingênua e pura para o lugar onde os dois irmãos costumam comer. Este lugar é chamado de Caldeirão do Inferno. Só de ouvir o nome, já dá para saber o nível de picante e quente. A garota bonita arregalou os olhos. Não imaginava que existisse um restaurante de ramen assim. Como ainda queria manter as aparências, ela tentou arriscar. Chegando na hora de pedir, viu que todos os pratos tinham a palavra inferno no final. Yuki também apresentou o nível de picante mais baixo daqui, e um tipo diferente com um nível de picante super alto. A sensação ao comer é como se inúmeras agulhas estivessem espetando a língua. E também tem um tipo especial diferente. É só tomar um gole e perde toda a sensibilidade. Então teve a sensatez de pedir para sua musa o prato menos picante, mas ainda mantendo as aparências para ela. Só agora a Lisa percebeu que Yuki estava vestida de forma muito masculina hoje. Na verdade, a garota pegou as roupas do irmão para usar. Sabendo que a garota tinha algo com o irmão dela, ela contou que de manhã tinha ido para a cama com Masashi Kakuze, fazendo quase engasgar. As outras pessoas no restaurante ficaram chocadas ao ouvir isso, porque, sendo tão jovens, já estavam assim. A irmãzinha bondosa continuou atacando com algumas palavras provocativas sobre as roupas. A Lisa tentou se controlar e perguntou o que estava acontecendo. Ele não contou sobre o caso. Eles são irmãos,
mas disse que a garota entrou sozinha na casa, e depois subiu sozinha na cama dele. Eu não fiz nada. É claro que ela não acreditaria, pensando que Masashika Kuzi com certeza tinha trazido uma garota para casa. Nesse momento, 8 porções de macarrão com pimenta do nível mais baixo foram servidas. A Lisa já estava fervendo por dentro, e ficou apavorada ao ver aquele macarrão vermelho como um inferno. Para piorar, ainda estava borbulhando. As outras 2 pessoas eram boas em comer comida picante, então esse prato era muito normal para eles. Vendo isso, a Lisa decidiu que também tinha que comer, custe o que custasse. Ela pegou alguns fios de macarrão para experimentar. E, meu Deus, não conseguiu dizer uma palavra. Mas a Chica Kuzi perguntou preocupado se ela estava bem. E ela mentiu descaradamente, dizendo que estava delicioso. Ele também estava desconfiado. Quando estava quase terminando de comer, a amiga estava comendo e chorando ao mesmo tempo. E ainda disse que estava doendo muito em russo. Ele percebeu e a aconselhou a não forçar mais. Senão, teria que ir para o hospital, não era brincadeira. Ela fingiu que ainda conseguia comer, continuando a elogiar, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mesmo não aguentando, para não ficar atrás de Yuki, ela continuou a comer à força. Ela reclamava aos céus porque estava muito picante, o que deixou Masashika Kuzi ainda mais aflita. Sua irmãzinha malcriada, vendo que o irmão estava prestes a impedir a amiga, se intrometeu, provocando, dizendo que a Lisa também gostava muito de comida picante, não é? Então apresentou um tipo de molho de pimenta, chamado Lágrimas do Diabo, para colocar e comer com prazer. E então essa garota fez uma cara maliciosa olhando para o irmão. Ele sabia que isso era de propósito da irmã, mas não podia fazer nada. A Lisa, inocentemente, continuou a colocar um pouco mais do tempero para experimentar. O resultado foi que chorou horrores, mas felizmente não morreu. Um pouco depois, a linda garota ficou um pouco melhor. Perguntou onde estava Yuki e soube que ela tinha ido comprar coisas. Então perguntou se a amiga precisava ir ao hospital, mas ela disse que não. Ele viu uma sorveteria e comprou um sorvete para ela refrescar a boca. Como sorveta, ela ficou feliz na rua. Ele continuou a perguntar sobre a questão de se tornar presidente do conselho estudantil e qual era o motivo. A Lisa era extremamente séria sobre essa questão. Não queria perder para ninguém. Sabendo disso, ele também perguntou se ela já tinha encontrado um vice-presidente, mas ela disse que não, porque aquele lugar era reservado para ele. Ela se mostrou forte, dizendo que não precisava, enquanto a escola deles exigia que a candidatura fosse em dupla. Encontrar um vice-presidente apenas por formalidade também não era viável. Então ela disse que se fosse ele, tudo bem, em russo, o que tocou o coração do rapaz. Essa história o fez lembrar de imagens do passado, então ele ficou bastante pensativo. Depois de comer, a amigo convidou para ir comprar coisas com ela, porque Yuki ainda não tinha voltado. Inicialmente ele ficou bastante pensativo, porque achava que se fossem os dois juntos, chamariam muito a atenção. Mas percebeu que ela não tinha amigos para ir às compras e acabou por aceitar ir com ela. Isso deixou a Lisa muito feliz, apegando-se à ideia de que eram amigas. Entrando na loja, a ingênua perguntava-se por que ele era tão gentil com ela. Ainda desconfiou e pensou que Masashika Kuzi a estava a subestimar, achando que ela não podia ser presidente e por isso a estava a ter pena. Mas de repente, irritou-se com ele, deixando o rapaz sem entender nada. Depois de escolher a roupa, ela queria usar os seus encantos para o deslumbrar. Assim que tirou a primeira peça, de repente percebeu que outras pessoas poderiam ouvir o barulho dela a despir-se. Então obrigou Masashika Kuzi a afastar-se, para só depois se atrever a trocar de roupa. O corpo dela era impecável, mais desenvolvido que o normal. O primeiro conjunto era bastante leve e simples. Pensou um pouco e achou que não estava bom. Tinha medo que ele não reagisse e seria um desperdício. Mas não foi o caso, porque com a pele branca e o rosto bonito, tudo ficava bem nela. Então foi elogiada por ele e por todos. E ele ainda foi muito perspicaz ao comentar, que realçava a sua inocência e feminilidade, e que a deixava ainda mais adorável do que o costume. A Lisa ficou tão chocada que ficou parada por um momento e depois continuou a experimentar o próximo conjunto. Os dois desabaram depois, chocados por terem sido tão elogiados. Mas a Chica Kuzi também desabou de vergonha, elogiando-a de repente como se fosse a sua namorada. Isso faria com que os outros entendessem mal. A rapariga lá dentro ficou a gabar-se por um momento, e depois percebeu a forma como ele a elogiou. Era como se já estivesse habituado. A imagem de Yuki naquele momento surgiu, esclarecendo as suas suspeitas. Ele provavelmente elogiava sempre aquela rapariga e acabou por se habituar. Desta vez, ela escolheu roupas masculinas para se parecer com Yuki, mas mesmo assim foi elogiada por ser adorável. E assim continuou. Ela experimentou muitos estilos diferentes, e todas as vezes foi elogiada por estar muito bonita. Só isso foi suficiente para dissipar todas as suas preocupações. O próximo conjunto parecia um pouco ousado, mas realçava sua figura. Ficava muito sensual. Estava a exibir a sua personalidade com uma expressão adorável.
quando de repente percebeu que Yuki tinha chegado e foi apanhada. Como esperado, aquela rapariga disse que o conjunto era demasiado ousado, o que fez com que a Lisa dissesse em russo que queria que a terra a engolisse. Yuki não entendeu nada, mas Masashika Kuzi ouviu muito claramente. Depois desta cena, ela ficou completamente aérea no caminho para casa. Só quando o outro casal foi embora é que ela recuperou um pouco. Estando sozinha no comboio, sentia-se envergonhada. Pensava que ele a ia considerar uma rapariga fácil. De repente, lembrou-se de como é que os dois tinham ido embora juntos. Mas agora era demasiado tarde para os perseguir. A Lisa voltou para casa meio aérea e foi recebida pela irmã Maria Ha. Jeito íntimo, ela costumava chamar a irmã de Maria, mas a irmã insistia que a chamasse de irmã. Ela já era grande e ficava com vergonha de chamar assim. Entrando no quarto, Maria viu a Lisa pensativa e perguntou o que tinha acontecido. Ela disse que não era nada, tá ligado? Mas não dava para esconder da irmã que era tão perspicaz. Então a obrigou a contar. A garota bonita contou que tinha acabado de encontrar o Kudê e o amigo de infância dele, ouvindo como a irmã chamava o garoto Maria. Percebeu na hora que ela estava apaixonada. Toda vez que falava do Kudê, as emoções da garota pareciam explodir. Finalmente alguém tinha feito a irmã vibrar. De verdade, e isso alegrava a irmã, a Lisa. Continuava dizendo que não gostava dele. Que eram só amigos. Ao falar a palavra amigos, ela deu uma leve tropeçada e tentou parecer forte, enquanto sorria de orelha a orelha. Maria também achava engraçado que a Lisa detestava pessoas relaxadas e não sérias, enquanto Masashika Kuzi era exatamente esse tipo de pessoa. Como poderiam ser amigos? Desmascarada. Ela não tinha mais o que argumentar, e começou a relembrar o que aconteceu 6 anos atrás. Naquele dia, a Lisa foi dividida em grupos pela professora, para pesquisar as lojas da região e fazer um trabalho. O grupo que ficasse em primeiro lugar ganharia um prêmio especial. Então todos estavam animados. O grupo dela se dividiu. Cada um ficou responsável por uma loja. Para coletar o máximo de informações possível, a Lisa ficou encarregada de pesquisar a floricultura e o açougue, e ateitou alegremente. Ela era muito séria. Se não fosse para fazer, nem começava, mas se fizesse, tinha que ganhar o primeiro lugar. Indo até a floricultura, ela mencionou o trabalho de pesquisa para o vendedor, para pedir informações. E assim, ela cumpriu todas as tarefas designadas de forma excelente. No dia seguinte, perguntou aos 3 colegas de grupo, mas eles apenas sorriram sem graça, dizendo que não tinham feito nada, o que a deixou preocupada. Eles ainda tinham uma semana, mas a Lisa sabia que coletar informações era difícil. Se não fizesse logo, teria medo de não dar tempo. Os amigos ainda acreditavam que daria tempo, então ficaram tranquilos, mas a atitude deles era muito superficial. Não levavam nada a sério. Eles simplesmente pensam que uma padaria só vende pão. Aí olha para o que está escrito. Copiar os detalhes que a amiga dela que foi pesquisar coletou também foi chocante. Ela não esperava que a amiga estivesse tão determinada a vencer. Os dois lados começaram a discutir. O resultado foi uma briga feia. Ninguém cedeu. A partir daí, a Lisa percebeu que não suportava pessoas que não eram sérias. A prova que a professora deu para a equipe dela também não ganhou o primeiro lugar. Isso deixou a Lisa ainda mais desiludida. Ela se esforçou tanto e não teve nenhuma recompensa. No caminho para casa, ela pensou que não deveria esperar nada dos outros. Ninguém seria tão sério e apaixonado quanto ela. A emoção a dominou, e a Lisa prometeu a si mesma que nunca mais pediria ajuda a ninguém, e que faria tudo sozinha. Nos últimos anos, Diária foi extremamente excelente. Passou em todos os exames de transferência super difíceis, deixando seus colegas japoneses muito admirados. Além de ser boa nos estudos, ela também tem uma pronúncia perfeita em japonês. Apesar de chamar tanta atenção, por alguma razão um cara da mesa ao lado não se importava nem um pouco com ela. E não era ninguém menos que Masashika Kuzi. Ele era tão preguiçoso que era inacreditável, vendo ele dormindo daquele jeito. Ela gentilmente o acordou. Então ele percebeu que ela era a nova aluna bonita que tinha se transferido, que estava chamando a atenção de todos. Ela se apresentou como a Lisa e Masashika Kuzi. Se apresentou de forma bem simples. Ele era realmente do tipo despreocupado. Até o melhor amigo dele, Hikaru, que sentava na mesa da frente, demorou para perceber. Ele disse que este ano eles estudariam com o Takeshi. Essa personalidade de Masashika Kuzi impressionou a Lisa. Mas foi uma impressão totalmente ruim. Ia para a escola, esquecia os livros e ainda dormia durante a aula. Era o tipo de pessoa que não levava nada a sério, e ela odiava isso. Na aula de educação física, enquanto todos corriam, ele caminhava, deixando a garota bonita sem palavras. Ela pensou que não importa onde fosse, sempre haveria pessoas assim, até mesmo nesta escola de prestígio. O tempo passou e de repente chegou o festival cultural. Cada turma teria que fazer algo realmente especial para impressionar. A Lisa, como sempre, continuou séria, ficando até mais tarde, para fazer o trabalho dela e o dos amigos, com medo de que o passado se repetisse.
Se esforçar tanto assim também tem seus limites. Para ela sozinha. Ela não conseguia fazer tudo sozinha. A sensação de solidão apareceu, e na hora certa ele entrou. Porque ele tinha observado que ela sempre ficava até mais tarde depois da aula nos últimos dias. Ele entrou e viu que a mão da amiga estava muito machucada, e a aconselhou a deixar para lá e deixar os outros fazerem amanhã. Ela não deu ouvidos e disse para ele não se preocupar, que faria mais um pouco e iria para casa. Para aliviar a carga de Masatika Akuse, ele pediu ajuda ao clube de artesanato com os trajes. Isso a surpreendeu, e ainda conseguiu a permissão para organizar um acampamento de treinamento. Se fizermos isso, a turma toda vai ficar animada. Assim, eles terão tempo para terminar o trabalho no prazo. Então a Lisa não precisa se sobrecarregar mais. Ela ficou muito surpresa que ele já tivesse calculado tudo. Ele disse que era porque conhecia o ex-presidente. Então pediu ajuda com a papelada. E quanto ao clube de artesanato, os garotos da turma vão passar por lá, para ajudar um pouco. Se enganarmos os garotos. Sobre como impressionar as garotas bonitas, eles vão fazer isso, então ela pode ir para casa e descansar hoje, porque não adianta se esforçar sozinha. Ouvindo isso, ela ficou um pouco triste. Sie Oifisa Wufatsa Feito. Não de qualquer jeito, só para terminar. E absolutamente não vou ceder a outras IAs. Minha opinião. A Lisa também sabia que era apenas um pensamento egoísta dela. E ninguém é tão sério quanto eu. Então tenho que me esforçar para fazer a parte deles também. Vendo sua amiga chorando assim, Masashika Kuze disse que ela estava se esforçando na direção errada. O programa do festival cultural não é algo que uma pessoa pode fazer sozinha, mas algo que todos vão se unir para fazer juntos. Afinal, este é um programa para o grupo, e só é divertido quando todo o grupo faz junto. Se ela fizer todo o trabalho dos outros, eles podem não se sentir gratos, mas pelo contrário podem se sentir desconfortáveis. Iluminada, a Lisa não sabia o que dizer. Mas a Shika Kuzi também achou que estava sendo muito duro com ela, porque ela estava se esforçando muito, então pediu desculpas sinceramente. Era a primeira vez que uma IA dizia isso a ela, então sua mente ficou um pouco confusa e ela foi para casa. Enquanto caminhava, ela pensava, que tipo de pessoa é aquele cara? No dia seguinte, alguns alunos da turma propuseram organizar um jogo de esconde-esconde de coragem à noite. Essa ideia foi apoiada por todos os caras, simplesmente porque eles gostam da sensação de assustar as garotas. Faltando 6 dias para a contagem regressiva, a turma toda ficou na escola à noite, para preparar tudo para o festival, exatamente como Kuzi havia calculado antes. A Lisa estava mais livre para aproveitar a atmosfera, trabalhando junto com seus amigos, até que o festival cultural começou oficialmente. A apresentação de Casa Assombrada deles foi absolutamente incrível. Ganharam um prêmio especial. Isso foi realmente uma surpresa inacreditável para a Lisa. Naquela noite, todos se reuniram em volta da fogueira para dançar. Até a garota linda e distante que vivia sozinha veio perguntar. Ele viu o evento como se estivesse na era da China Antiga. Ele reclamava, mas no fundo gostava de preservar o patrimônio ancestral. A Lisa também começou a entender melhor a personalidade dele. E veio se sentar junto. Por ser incrivelmente bonita, ela foi muito convidada para dançar pelos garotos. Mas não gostou de nenhum, achou todos irritantes. Ao ouvir isso, o rapaz ficou sem palavras. Verdadeiramente digna do título de princesa orgulhosa e solitária. Ela nem imaginava que todos na escola tinham lhe dado esse apelido. Esse título, de repente ela pareceu infeliz, mas a Shika Kuzi pensou que era por ser chamada de solitária. Depois de dizer isso, ele foi repreendido por falar de forma sarcástica. As pessoas até podem gostar de ser chamadas de solitárias, mas ela não gosta de ser chamada de princesa. Ela sempre foi humilde. Mesmo que seja elogiada como uma princesa, são apenas palavras ao vento. Sem mencionar que o título de princesa é como se ela tivesse nascido com tudo. Enquanto ela enfrenta muitas dificuldades, e tem que superar inúmeros desafios. Ao ouvir isso, Masashika Kuzi também passou a respeitar a amiga. Ela admitiu que nasceu com mais talento do que os outros. Mas se não se esforçasse, como conseguiria o que tem agora? Entendendo a situação, ele prometeu que não a chamaria mais de princesa. Depois dos acontecimentos recentes, a Lisa desenvolveu sentimentos por Masashika Kuzi. Então agradeceu pelo conselho da última vez. Ela admitiu que estava errada. Porque se ela tentasse fazer tudo sozinha, não teria a alegria que teve hoje. E pediu desculpas por ter se irritado com ele. Mas a Shika Kuzi não se importou com isso. Disse que só fez algumas coisas simples. Mesmo ouvindo isso, a garota bonita ainda queria fazer algo por ele, senão se sentiria mal. O rapaz pensou um pouco e perguntou se os russos têm a tradição de se chamarem por apelidos especiais. Não é? Ele também queria chamar, lá dessa forma. Então ficou sabendo que a família dela costumava chamá-la de Alisa. Achando lindo, mas a Shika Kuzi também pediu o privilégio. De agora em diante, chamaria a amiga assim para serem mais próximos. Isso também é como um agradecimento. Tipo, ele se tornaria a única pessoa na classe.
Ela era chamada pelo nome de forma íntima. Até que foi bom, de repente os garotos apareceram e a convidaram para dançar. A Lisa recusou habilmente, mas aqueles caras eram persistentes demais e não desistiram. Então, vendo que ela estava com problemas, ele agiu primeiro e a puxou para outro lugar. Para surpresa de todos, até a própria Alissa também não conseguia acreditar que ele faria isso, mas ei, isso também é bom. A partir daquele momento, toda vez que ela olhava para o rosto de Masashika Kuzi, o coração dela disparava. Mas a oportunidade de convidá-la para sair já surgiu, então ele também a convidou para dançar. Desta vez, ela não recusou e concordou em mostrar a ele. Por mais divertido que tenha sido, no dia seguinte aquele cara estava dormindo profundamente. A amiga dela olhou para ele com um olhar de desprezo e o chamou de escória. Então ela disse em russo que ele era legal ontem, mas hoje parece lixo. Claro, ela não sabia que ele entendia o que ela dizia. Esta é a história que os aproximou. Maria ficou tão comovida ao ouvir isso, pensando que era um lindo amor. A irmã mais nova ainda dizia que os dois eram apenas amigos. Maria insistiu que é muito comum amigos se tornarem amantes. Ela mesma também, quando se apaixonou por seu amigo de infância. Desde então até agora, como diabos ela não sabia que aquele amigo de infância era ele? No presente. A Lisa falou mais sobre as habilidades dele. É inegável. Maria também contou que o cara que ela amava também era ótimo. Naquele dia, a salvou de ser atacada por um cachorro. No dia seguinte, Masashika Kuzi foi inesperadamente chamado ao conselho estudantil. Maria também estava lá então. Ao saber que este era o cara que sua irmã amava, ela foi cumprimentá-lo, apresentando-se como irmã de Alisa e secretária do conselho estudantil. Ela também permitiu que ele a chamasse pelo apelido de Maria. Para a intimidade, ele ficou um pouco envergonhado, mas sendo convidado por uma garota bonita, ele concordou. De repente, naquele momento, ela pegou na mão dele e olhou atentamente para o rosto dele. Lembrou-se de algo. Perguntou qual era o sobrenome dele e descobriu que era Masashika Kuzi. Chegando a este ponto, ela se lembrou que ele era o amigo de infância, por quem ela sempre foi apaixonada. O presidente do conselho, vendo que eles eram íntimos, perguntou. Mas Maria hesitou. Não se atreveu a dizer que ela era a garota daquele ano. Se dissesse, seria como destruir os sentimentos de sua irmã. Então ela teve que guardar seu primeiro amor em seu coração. Antes de ir, ela o convidou para ir junto em russo. Mas ele estava com medo de que a Lisa descobrisse, então fingiu ser estúpido e não entendeu. Como diabos eles acabaram indo fazer compras juntos depois disso? Que coisa! O rosto de Masashika Kuzi ficou assim. Não entendo como essas irmãs são. Mas a personalidade da Maria é alegre e infantil. Então é fácil conversar, não precisa se conter. O ponto em comum das irmãs é que não dão a mínima para conselhos de outras pessoas. Só fazem o que querem. Ela até pensou em comprar um urso para cada um do grupo. Mas Masashika Kuzi a impediu, e no final ainda conseguiu comprar um branco puro, que simboliza a Lisa. No caminho para casa, ele percebeu que essa garota é muito impulsiva. Imagina ter que ser uma irmã mais nova como ela. Deve ser muito difícil. A partir daí, um segredo surgiu entre eles. Tipo, ele não quer que ela saiba que entende russo, e Maria esconde dela que ela é a amiga daquela época. Entrando para comprar chá, Masashika Kuzi também foi perguntado sobre tudo. Ele pensou que talvez se ele substituísse Yuki, talvez combinasse mais, porque ela também tem um jeito parecido com o dela. Lembrando daquele ano, quando seus pais se separaram. Por se preocupar com o pai, ele escolheu morar com ele. E no fim, eles se mudaram para outro lugar, e ele acabou se separando da sua amiga de infância. Vendo ele pensativo, ela também veio perguntar e o acariciou. Aquele rosto, porque ele parecia muito triste, e ainda por cima, se aproximou, acariciando sua cabeça como uma mãe, fazendo-o sentir uma nostalgia enorme. Aproveitando por um momento, de repente sentiu muito calor nas costas. Descobriu que Massage estava pressionando uma xícara de chá nele, e então ela escorregou e derrubou, fazendo-o queimar horrores. Vendo a amiga comprar um ursinho de pelúcia, ficou sem palavras quando ela quis colocar isso na sala do Grêmio Estudantil. Graças a Masashika Kuzi ter ido junto, todos os itens necessários foram comprados. O veterano agradeceu, dizendo que sem ele, Maria transformaria este lugar em um reino dos sonhos. O veterano continuou a convidá-lo para o Grêmio Estudantil, mas não conseguiu. A garota disse para ele participar apenas nominalmente. O jovem ainda não queria, perguntando por que a presidente do Grêmio continua insistindo para ele entrar. Ele sabe o desempenho real dele como vice-presidente. No ensino fundamental, ele era muito bom. Masashika Kuzi pensa de frente. Por ser o vice-presidente, ele percebeu que não era digno, então não quer participar como antes. Tu a surpreende, dizendo que se tornou o presidente porque queria impressionar uma garota. Ele gosta dela. Essa é uma grande surpresa que Masashika Kuzi não acredita. Ele mostrou a foto da época do ensino fundamental para ela. Nem parece a mesma pessoa. Mas a verdade é que Tui era muito mais gorda naquela época. 2 anos atrás ele não tinha nada em termos de conquistas. Nem nos estudos, nem na aparência.
E ainda por cima, namorava uma das garotas mais bonitas da turma. E também por querer se tornar alguém digno de ser namorado dela. Tuya se transformou completamente para se tornar a pessoa que é agora. O próprio Mario. Foi convidada para participar do clube pelo cara que ela amava, sem nenhuma razão plausível. Em parte era por curiosidade, mas depois que começou a participar, acabou gostando. Mesmo depois de muita insistência dos dois, ela continuou recusando. Ao mesmo tempo, lembrou-se de quando Yuki pediu um favor, para trabalharem juntos no conselho estudantil. Ele disse que pensaria mais sobre isso. Perguntou onde estava a Lisa e descobriu que ela estava resolvendo um conflito entre os clubes, de baseball e futebol. Nessa fase, o clube de beisebol costumava usar o campo da escola, mas este ano o time de futebol tem uma vaga para as eliminatórias regionais. Então querem treinar muito. Nenhum dos lados cede, então a garota russa, Bonita, teve que resolver. Sabendo que a situação era tensa, Kuzi também pediu permissão para ir ver o que estava acontecendo. Nesse momento, as pessoas dos dois lados estavam batendo de frente, sem querer ouvir ninguém, fazendo com que a Lisa se sentisse impotente. Ela propôs usar a margem do rio próxima como local de treinamento. Mas eles continuavam teimosos, cada um defendendo sua opinião. Na verdade, ela não queria assumir a tarefa de mediar nem um pouco. Vendo que eles não a ouviam, ela murmurou. E se culpou por não conseguir tocar o coração das pessoas. Se for para ter expectativas em alguém e depois se sentir assim, é melhor ficar sozinha. Porque de qualquer forma ninguém consegue me alcançar. Assim que esse pensamento passou, a princesa de gelo chorou, por saber que essa era a consequência de menosprezar os outros. Ela mesma os afastou, recusando-se a ceder com seus amigos do ensino fundamental. Essa situação não é muito diferente daquela. A autossuficiência não fará com que ninguém ouça uma pessoa que só sabe bancar a superior e impor sua moral aos outros. No momento de maior solidão, a Lisa murmurou em russo pedindo para alguém me salvar, e então Masashika Kuzi apareceu, salvando a alma de sua amiga. Ele se apresentou como secretário do conselho estudantil, para dar apoio. Antes ele não ia entrar, mas quando viu a amiga da mesa ao lado em apuros, então ele se atirou de cabeça, porque já tinha ouvido informações básicas do presidente, então o jovem também entrou direto. O problema principal que ele propôs foi analisar o número de pessoas de cada lado. O clube de beisebol tem menos gente, então mudem para a beira do rio, em troca. O pessoal do futebol tem que mandar gente para ajudar com as coisas. Ouvindo isso, eles ainda não aceitaram. Por que raios alguém ia querer mudar para a beira do rio? Os gerentes dos dois clubes não ousavam se manifestar. A Lisa viu que eles ainda estavam discutindo e pediu calma. Mas a Chica Kuzi olhou para os gerentes dos dois clubes e percebeu algo. Nesse momento, a garota do lado do futebol se manifestou, dizendo que ia para lá ajudar em tudo. O pessoal do outro lado viu 3 garotas indo para lá. De repente ficaram animados e concordaram. O gerente do beisebol, vendo isso, também concordou com o acordo, encerrando o caso ali mesmo, testemunhando. Então conseguiu mediar aquele pessoal cabeça dura. A Lisa ficou chocada. Só conseguia segui-lo com um olhar. Depois que terminaram e foram embora, Masashika Kuzi pediu desculpas por ter se intrometido no caso, achando que a tinha feito passar vergonha. Mas ela não o culpou. Ela perguntou por que ele tinha feito aquela proposta. Porque da forma como as coisas normalmente acontecem, o clube de beisebol jamais concordaria em ceder. Enquanto observava, a Lisa percebeu que Masashika Kuzi sabia que a gerente do clube de futebol com certeza interviria para ajudar. Ele também ficou surpreso que ela tivesse percebido isso. Na verdade, estava um pouco com ciúmes, porque naquela hora ela o viu olhando demais para a filha dos outros. O jovem sorriu e disse que a gerente estava apaixonada pelo capitão do clube de beisebol. Ele explicou sobre o relacionamento amoroso entre a esperança do clube de beisebol e a bela gerente. Se outras pessoas descobrissem que eles estavam namorando, com certeza a escola inteira ficaria agitada. Por isso, ele permaneceu em silêncio durante toda a discussão, mesmo preocupado com a namorada. Mas como capitão, o jovem achou que tinha que separar o pessoal do profissional. Enquanto isso, a garota também sabia que o namorado estava numa situação difícil, ainda mais com o clube de futebol fazendo exigências absurdas. Depois de saber tudo sobre eles, o que restava para Masashika Kuzi era fazer aquela proposta e, ao mesmo tempo, atiçar o fogo entre os dois lados. Ele tinha certeza de que eles aceitariam. Porque o clube de beisebol estava satisfeito por ter garotas fofas para ajudar. Em contrapartida, o clube de futebol ficou satisfeito por ter o campo só para eles. E o casal Kia também estava realizado, já que antes não podiam ter encontros durante os treinos. Mas agora que foram direcionados para o mesmo caminho, não há mais o que pensar. É bom para os dois lados. Nesse momento, Tua também estava esperando seus 2 subordinados. Ele já tinha ouvido toda a negociação, mas fingia que não sabia de nada. Masashika Kuzi disse que isso estava indo exatamente de acordo com o plano inicial dele, não é?
O fato de o veterano não perguntar como eles resolveram provou que tudo foi percebido. Tuya não escondeu mais e repetiu a pergunta antiga. Se Masashika Kuze queria participar do conselho estudantil agora, depois do que aconteceu, especialmente porque a amiga dele concordou, pedindo permissão para participar do conselho estudantil no cargo mais baixo. O presidente do conselho ficou muito satisfeito ao ouvir isso. Pediu para ele ir ao escritório dele para fazer os trâmites. A Lisa realmente não achava que ele estava participando por ela, mas sim por Yuki. Então, ela não ficou feliz. À noite, ela disse que se sentia como se tivesse sido enganada por ele. Antes, ela tinha dito categoricamente que não participaria. Mas hoje mudou de ideia. Mesmo assim, o fato de ele entrar no conselho estudantil também era uma coisa boa para ela. Perguntou se ele apoiaria a formação de uma dupla com Yuki. Para concorrer à presidência, o rapaz não respondeu imediatamente, mas perguntou de volta. Se ela fizesse isso só, ela desistiria ou não? Ela respondeu com firmeza que não desistiria. Mesmo que estivesse sozinha, ela aceitaria ele como um oponente. E, ao mesmo tempo, conquistaria o que queria. Ao ouvir isso, Kuze ficou muito feliz com a personalidade direta dela. Sempre foi assim. Ele disse que a ajudaria a se tornar presidente como ela desejava. Não só isso, se ela tivesse sucesso, ele também se dedicaria totalmente a apoiá-la, para que ela não se sentisse mais sozinha. Então queria que ela ficasse em silêncio e pegasse sua mão. Essas palavras despertaram a garota bonita, que começou a chorar. Ela pegou a mão da pessoa que a amava em êxtase. Ela agradeceu e então soltou uma frase em russo, fazendo o coração de Masashika Kuze disparar. Essa sensação o fez lembrar da imagem da garota de antigamente. Depois de rir um pouco, de repente sentiu muita dor na mão. Descobriu que era a garota Kia, apertando e olhando para ele como se fosse lixo. Quando perguntou o motivo, ela disse que ele estava pensando em outra garota, certo? Essa frase foi tão inesperada que foi inconsciente. Masashika Kuze admitiu. A Lisa não se apressou em agir por medo de que ele ficasse em alerta. Então ela o enganou e perguntou sobre a história de novo. A partir de agora, ele estará ao meu lado me apoiando, certo? Ela acha que depois de prometer isso para mim, ele pensou sobre Yuki. Então continuou a tortura. E ainda disse algo como se ele quisesse ser perdoado, então que ficasse em silêncio e aceitasse essa mão. Então ela deu um tapa nele e o fez rolar. Rolar no chão para aprender a lição por ousar pensar em outra garota estando comigo. No final, os dois se reconciliaram e foram embora juntos, felizes. No caminho, Masashika Kuze reclamou sobre ser a primeira vez que levava um tapa de uma garota. O bom é que depois de ça, elle apprendeu. Pensando que da próxima vez não repetiria o erro. A Lisa se mostrou preocupada quando viu que ele, ao cair, bateu a cabeça na pedra. Então disse que estava bem, mas a bochecha ainda doía um pouco. Levou a amiga de volta para o apartamento. O rapaz foi convidado para colocar gelo, mas ele recusou, dizendo que não era nada. Ah, é que a bochecha está um pouco ardida, mas vai passar logo. Para se desculpar e também agradecer, Masashika Kuze. A Lisa tomou a iniciativa e lhe deu um beijo na bochecha. Na verdade, isso é bem normal na Rússia. Pena que aqui é o Japão, então. Ser beijado na bochecha deixou Masashika Kuze muito chocado. Ele pensou que beijo na bochecha era só para as bochechas se tocarem, mas foi um beijo na boca, então ele ficou paralisado por um tempo. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a Lisa fugiu. Masashika Kuze pensou que seria bom se ela explicasse em russo. A princesa de gelo, ao chegar no quarto, repensa sobre o que aconteceu na escola. Ela disse em russo para ele que gostava dele. Mas que vergonha! Ela se engana dizendo que não ama aquele idiota. Faz birra. Deixe esses pensamentos de lado. De um lado, a Lisa se anima para a campanha, para se tornar presidente do conselho estudantil primeiro, e então amar como quiser, mas agora não pode. Enquanto isso, Maria volta para a casa de mau humor, provavelmente porque lá fora ela viu sua irmã beijando a pessoa que ela ama. Maria finge que está bem, mas por dentro as lágrimas são um oceano. E ainda sorri e diz que sua irmã comprou uma pequena Lisa. Diferente agora. Antes de ir para o quarto, ela também falou sobre Masashika Kuze, dizendo que ele é uma pessoa gentil. Por que será que a minha irmã gosta tanto dele? E ainda me avisou, se não valorizar, depois não vem atrás. Depois de ouvir isso, a Lisa não entendeu nada do que a irmã quis dizer. Masashika Kuze, depois de receber um beijo da Lisa na bochecha, está voltando para casa com uma enxurrada de pensamentos. Ele se lembrou da promessa que fez a ela na escola, que ia ajudar a se tornar presidente do conselho estudantil. Que desastre! Além disso, Masashika Kuze se pergunta se aquela garota realmente gosta dele. Flertes ocasionais em russo não contam, né? É só provocação. Normalmente ele se sentiria bem excitado, mas agora ele tem medo de revelar que entende russo. Se aquela pirralha descobrir, vai me fazer em pedacinhos. Ele também afastou esse pensamento da cabeça, dizendo para si mesmo que só se deixou levar pelas emoções dela e que não há nada entre os dois. Falando em amor, o rapaz se lembrou da época em que morava com os pais. Naquele dia, o pai dele chegava sempre tarde do trabalho.
negligenciando a esposa e os filhos, o que a deixava muito irritada. Aos poucos, os dois não aguentaram mais, levando à separação. Mas a Shikakuzi pensa que é um irmão horrível, por ter jogado a responsabilidade de cuidar da mãe para Yuki. Ao chegar em casa, ele também viu os sapatos dela ali. Pensei que ela tivesse hora extra hoje. Ele suspeita que a presidente e a irmã planejaram o dia de hoje, para que ele participasse do conselho estudantil. Ao entrar, ele viu que a pirralha não estava escondendo nada, e ainda o olhava com um olhar indecifrável. Ele ficou paralisado por um momento. Yuki então reagiu e chamou o irmão de tarado. O cara não é idiota, sabe muito bem que ela armou essa cena para zoar com ele. Vendo que foi descoberta, ela não desistiu e continuou a provocá-lo, perguntando se o irmão não estava curioso para saber por que ela fez isso. Kuzi acha que é melhor não saber. Ele pede para a irmã se enrolar na toalha logo e ela revela que ele acabou de perceber uma verdade terrível, que entre eles nunca houve esse tipo de encontro durante a troca de roupa. Ao ouvir isso, ele pensa: essa pirralha deve ter tirado isso de algum mangá. Ela pensa que cedo ou tarde, o irmão vai ter que ver a irmã trocando de roupa. Ele também a faz raciocinar para tirar, lá do mundo 2D de otaku. Já vai tarde. É brincadeira, mas na verdade a Yuki fez isso para se desculpar por ter entrado sorrateiramente em casa. Ele não precisa ver a irmã. Nua, porque vulgar-me. Ao ouvir isso, ela demonstra desprezo, porque sabe muito bem que Masashika Kuzi já escaneou de cima a baixo e ainda se faz de superior. Por que, vovô? Sem saída, ele teve que admitir. Aceitar uma verdade dolorosa. Que na verdade, se eu visse tudo, só ia perder a graça. Por quê? É muito pequeno. Ouvindo isso, minha irmã ficou em choque total. Não esperava que o gosto do meu irmão fosse tão peculiar. Os dois brigaram tanto que a casa toda virou um caos, até que pararam. Entrando no quarto, a garota bonita finalmente falou sobre participar do conselho estudantil. Ela já tinha conversado com o presidente e com a Maria, e não sei se ele já concordou em participar. Então essa garota não sabia de nada. Então Masashika Kuzi teve que revelar a verdade de que ele já estava participando. Mas como assistente da Lisa, o que chocou profundamente a irmã. Ela acha que o irmão dela foi enfeitiçado pela Lisa, porque ela tem um espírito grande e bonito, chamando o irmão de pervertido de peitos. Então esses alto-falantes não conseguem satisfazer o Masashika Kuzi. Por isso ele escolheu ficar com uma garota ocidental. Ouvindo isso, o jovem ficou apavorado e avisou a irmã na escola, para não falar palavras sensíveis como essa. Para que os outros não julguem meu irmão, isso não é bom. Ela ainda deixa o Masashika Kuzi apertar os melões dela, anunciando que os dela são mais gostosos de apertar do que os daquela outra. Ele reclamou que não queria ser o primeiro, acolher o pêssego da irmã, falando assim: mas na verdade, a Yuki já teve o pêssego colhido pelo Masashika Kuzi quando era criança. Ele nega que se lembra de alguma coisa, o que deixa a irmã triste. Ela contou que quando estavam na segunda série, eles brincavam de pega-pega. Mas infelizmente, ela caiu. Ela se lembra perfeitamente. Naquela hora, o rosto dele estava pressionado na virilha dela, e a mão estava colhendo o pêssego. Parece tão irreal, porque na mente dele ele não se lembra de ter acontecido algo milagroso. Vendo que ele é esperto demais, a Yuki parou de provocar. Falando nisso, naquela época essa garota ficava doente com frequência, a ponto de não poder sair. Agora está tudo bem, nunca mais teve asma. Depois ela força o Masashika Kuzi a mimá-la, então ele acaba penteando o cabelo dela. Ele não se importa com isso. Também pede desculpas por ter participado da eleição com a amiga. De modo geral, a Yuki não o culpa. Também quer decidir qual lado é mais forte. Mas a Shikakuzi ainda avisa com cuidado que essa decisão não é porque ele odeia ela nem nada. Ela também pergunta se o irmão a ama muito, não é? Ele admite, o que deixa a Yuki satisfeita e ela volta para o quarto. A partir de agora, eles serão rivais, e mais importante, ela aceita ser corna em certo nível. Então, quando ele se cansar da Lisa, ele pode voltar para os braços dela. O jovem fica sem palavras com o jogo de palavras da irmã, dizendo que não vai fazer isso. Ela voltou alegremente para o quarto, mas na realidade estava com muito ciúme, porque a Kia era quem dava motivação ao irmão dela. Achava que não era boa o suficiente para o irmão se apoiar nela, mas nem por isso desistiu de concorrer. Jurou que lutaria com todas as forças para conseguir o cargo de presidente. Na manhã seguinte, não se sabe por quê, mas Yuki não acordou Masashika Kuzi. Isso fez pensar que o fato de ter ajudado a colega de carteira a tinha magoado. Estava pensando em ir ver como ela estava quando, de repente, foi surpreendido pela pequena, escondida debaixo da cama. Deu um susto de morte nele. Ela riu satisfeita por ter conseguido, porque da última vez tinha prometido que ia assustá-lo. Depois de brincar um pouco, Yuki ficou presa lá dentro. Ela pediu baixinho para ele puxá-la para fora, porque desse jeito ia morrer ali. Vendo a oportunidade, ele também se vingou. Pegou a coberta e enfiou na cara dela para prender. Na escola, a Lisa.
Ainda estava esperando a pessoa que amava ir para a escola, mas não o via chegar. Depois do que aconteceu no dia anterior, ela parecia ansiosa e inquieta. Disse a si mesma que tinha que agir como sempre, porque Masashi Kakuzi ia chegar com a cara de sono, com certeza. Só que por ter brincado com a irmã de manhã, ele acordou de vez e ainda cumprimentou a garota bonita, o que a deixou chocada. Porque ver o rosto de Masashi Kakuzi, quando está acordado, é mesmo muito estiloso. Dois amigos o convidaram para ir ao karaokê e ele aceitou na hora. Enquanto a Lisa ainda estava curiosa. Por que ele estava tão acordado hoje? Esse pensamento também a deixou perturbada e sem controle. Para ela se acalmar, pensou que ele ia acabar dormindo de novo como sempre. Só que durante a aula ele ficou completamente atento. Por isso ela pensou que talvez no dia anterior ele tinha prometido ajudá-la. E por isso mudou assim. Estava pensando nisso quando de repente uma bola voou até ela e ela fez um ponto na hora, deixando as meninas animadas. Quando olhou para o lado, ficou muito decepcionada quando Masashi Kakuzi foi atingido pela bola na cabeça e desmaiou no local. Mais tarde, quando acordou, a colega de carteira também foi perguntar se ele estava bem. No geral, a cabeça não tinha problema nenhum, só estava um pouco faminto. Para ter certeza, ela ainda mediu a temperatura dele com a mão. Que maldade. Cara a cara. Mas ele não olhou para cima, e sim para baixo. Viu que os seios dela eram bem maiores que os da irmã. O jovem ficou um pouco sem jeito. A pequena não percebeu. Amarrou o cabelo lentamente, o que causou uma sensação estranha em Masashi Kakuzi. Não sabe se a Lisa estava mostrando de propósito ou não, mas de qualquer forma tinha um charme considerável. Então era por isso que ele ficava olhando. Indo beber algo, Masashi Kakuzi aproveitou para dar em cima dela. Minha mente estava um pouco turva naquele momento. Então ele enfiou a cabeça na água para parar de pensar besteira. Maria então se aproximou para perguntar o que estava acontecendo. Depois da última vez, eles ficaram mais próximos, sabendo que ele não tinha nada para se secar. Ela tomou a iniciativa de puxar a cabeça dele para baixo e ajudar a secar. O sortudo do garoto acabou vendo os atributos da veterana. De repente, depois disso, Masashi Kakuzi começou a gostar mais de educação física. Era como se estivesse sendo mimado como um cachorrinho. E Maria ainda o elogiou, dizendo que ele era fofo e tudo mais. Que maldade. Isso com certeza deixou a Lisa com ciúmes. Então ela puxou a amiga de volta pela mão. E ainda mandou a outra voltar para a sala, o que a deixou um pouco triste. Então ela marcou de encontrar Masashi Kakuzi depois da aula. Ele concordou e agradeceu quando ela o ajudou a secar. Depois de um tempo, o garoto sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer, porque viu a Lisa segurando sua mão e o puxando daquele jeito. Com certeza ia levar uma bronca, mas não foi isso que aconteceu. A garota bonita ainda estava preocupada com o galo na cabeça dele. A pancada o fez despertar. Ele achou que ela estava entendendo errado, pensando que ele estava usando a água para lavar a cabeça, para refrescar o lugar da batida. O importante é que de repente hoje ela estava mais gentil do que o normal, e ele não estava acostumado. Quando perguntou o que ela estava pensando, ela ficou tímida e disse que desde de manhã estava achando que ele não estava bem. Atualmente eles são companheiros de equipe concorrendo juntos, então se preocupar com um amigo é natural. O garoto então entendeu tudo e disse que ela achava que ele não estava bem, provavelmente porque não tinha comido nada de manhã. Ao ouvir isso, de repente o rosto da garota ficou todo vermelho. Ela estava pensando que tinha acontecido algo com ele. Quando perguntou sobre não dormir na aula, se era por causa da fome, ele disse que era porque tinha dormido muito bem ontem. Isso a deixou ainda mais irritada. É de enlouquecer que alguém tão despreocupado como ele consiga dormir bem ontem. Definitivamente tem algo estranho aí. E se não estava assistindo anime, com certeza tinha alguma garota na cabeça dele. Mas a Shika Kuzi, que estava sendo encarado como um cachorro, entendeu? Tentou explicar para contornar a situação. E até aceitou levar um tapa do outro lado para que ela não ficasse brava. A Lisa estava furiosa porque passou o dia todo preocupada com ele, e no fim não adiantou nada. Depois da aula, ele a convidou para ir ao escritório do conselho estudantil, mas ela ficou emburrada. Sem saída, ele teve que segui-la sem ousar dizer mais nada. Perto do local, eles viram alguns membros do time de beisebol, que estavam ali no dia anterior. Ao abrir a porta do quarto, ele viu a silhueta de uma leoa e ficou com medo, fechando a porta de novo. A garota Kia, vendo isso, também pediu desculpas, porque pensou que ele também era membro do time de beisebol. Lá dentro, eles conversaram sobre o incidente de reconciliação do dia anterior. Parece que ainda não terminou. A veterana ficou um pouco irritada por causa disso. A turma da Kia deve ter feito uma cara assustadora por isso. Essa garota é a Shizaki, por quem o presidente é apaixonado. Pelo que se sabe, os garotos só chamam ela de chifona. O fato de ela estar segurando uma espada já mostra o quão durona ela é. Mas a Shika Kuze pensou que depois de entrar aqui, teria que ter cuidado, senão seria atacado e sofreria. Tuya viu o irmãozinho olhando para a namorada dele daquele jeito. Também disse para ele ficar tranquilo. Ela é agressiva, mas não mata ninguém. Só costuma usar a violência para resolver os problemas. Maria chegou nesse momento e viu o casal Kia daquele jeito. Também lembrou a eles para não paquerarem, tanto um ao outro,
Eles pareceram envergonhados, mas continuaram a paquera, o que divertiu a Lisa. Então, vendo a amiga sorrindo, também perguntou se a veterana Kia era tão barra pesada, se não sabia se ela usava faixas no peito como nos filmes. Ao ouvir isso, ela também começou a rir, o que alegrou Maria. E o que chegou depois, então o presidente já começou a reunião. Primeiro, Masashika Kuzi se apresentou como novo membro do conselho estudantil e também anunciou que ajudaria a Lisa a se tornar a nova presidente malvada. Todos começaram a perguntar sobre os hobbies de Masashika Kuzi. Então ele revelou que tinha os hobbies de um otaku de verdade. Ele conhece a maioria dos animes e mangás populares. O presidente também repetiu que a partir de agora, Masashika Kuzi seria um membro oficial do conselho estudantil. Então, por enquanto, Tuya deixou o jovem ir com Maria para ajudá-la. O veterano confia muito, porque Masashika Kuzi já tinha experiência como vice-presidente no ensino fundamental, então não se preocupa. Só para se acostumar de novo, precisa acompanhar e aprender com as outras pessoas por um tempo. Atualmente, o conselho estudantil está com uma extrema falta de pessoal. Yuki também pediu permissão para ir ao clube de artes, para se preparar para a próxima exposição. Ela também queria pedir para a Lisa ir junto, alegando que era relacionado ao orçamento. A garota bonita Kia é especialista em gerenciar essa área, então concordou em ir junto. Mas a Shika Kuzi de repente se sentiu muito apreensivo. Não sabe se a irmãzinha Kia vai fazer alguma coisa. No caminho, a russa de repente começou a falar primeiro, dizendo que queria desabafar. Então as duas se puxaram para outra sala para ficarem sozinhas. Ela falou sobre a questão de participar da eleição com Masashika Kuzi. A Kia também disse que ouviu o jovem Kia contar, o que deixou a Lisa um pouco irritada. O problema é só esse e não é nada de mal. Então ela não vai pedir desculpa. Yuki também entendeu e riu, dizendo que a amiga era muito exigente. É verdade que eu queria fazer par com aquele cara como no ensino fundamental, mas ainda respeito muito a minha escolha. Se já concordei em escolher a Lisa, não há mais nada a dizer. A Lisa também pensava em perguntar mais sobre o relacionamento deles e pronto. Yuki disse que amava muito aquele cara para fazer a amiga sentir ciúmes. Ela ainda fez uma cara de assassina. Disse que amava Masashika Kuzi mais do que qualquer pessoa no mundo. Mais do que o pai e a mãe, que maldade. Mas esse é apenas o amor de irmã por irmão. O problema é que a Lisa não sabe disso. Então ficou com ciúmes a ponto de ver estrelas. Yuki perguntou o que ela achava dessa garota, deixando a garota russa envergonhada. Também não era forte o suficiente. Então mentiu. Eles são apenas amigos importantes. A irmã mais nova viu isso. Continuou atacando, perguntando se ela gostava de Masashika Kuzi como ela. Pressionada, a Lisa ficou um pouco confusa, sem saber se devia admitir ou não. Afinal, gostar e amar têm pesos diferentes. Yuki já disse que amava essa pessoa, e agora dizer que gosta dele também. Seria como se fossem rivais em todos os aspectos. Aquela garota continuou avançando e pressionando. A amiga disse com uma cara séria. Ela realmente não sabia. Só não queria ceder Masashika Kuzi para ninguém. Ouvindo isso, a irmã mais nova fofa ficou satisfeita. Riu e disse para deixar esse assunto de lado para resolver o problema principal. Dohoya. Yuki também pediu o privilégio de chamar a amiga pelo nome de forma íntima, como a Maria. E Masashika Kuzi ou a Lisa chamarem ela não era problema. Só chamar Yuki diretamente era um pouco difícil. Parando por um momento, ela se gabou, que tinha acabado de dizer palavras inacreditáveis. Voltando ao casal Maria e Masashika Kuzi, que estavam trabalhando juntos. Ele também encontrou alguns erros e ajudou a corrigir, vendo a forma de trabalhar. Tão profissional da veterana, o jovem ficou muito admirado. Ao contrário daqui, o casal do outro lado trabalhava como merda. Shizaki é um pouco distraída no trabalho e muito desastrada. Ele olhou para ela com um olhar incrédulo, se perguntando como ela ainda conseguia trabalhar aqui. Que incrível! A razão é simples, porque tem o presidente do clube para carregar. Ele ainda enganou ela para ir para outro lugar antes que tudo ficasse confuso. Apesar de ter lançado, mas os problemas relacionados ao clube. Shizaki faz melhor do que qualquer pessoa. Depois de trabalhar mais um pouco, Maria também foi fazer chá para uma pausa. Ele também ia ajudar, mas ela disse que não precisava. Eu gosto muito de fazer chá. Ele também perguntou sobre isso. Pensei que russos só bebessem chá no inverno. Ela disse que isso depende da família, mas na casa dela gostam de beber tanto no inverno quanto no verão. Isso provavelmente se deve em parte à preferência da mãe por chá com leite. A mãe das duas irmãs é japonesa, então é compreensível que ela goste de beber chá. Ela perguntou se Masashika Kuzi sabia muito sobre a Rússia. Ele disse humildemente que só tinha visto alguns filmes. Ao mencionar isso, ele se lembrou da razão para aprender russo. Foi para poder conversar com a amiga de infância. A habilidade de Maria em preparar chá provavelmente está no mais alto nível, quando o mesmo chá tem um sabor muito melhor. Ele de repente se lembrou de outra coisa sobre sua mãe, que na verdade também gostava muito de beber chá. A maneira de apreciar da veterana é um pouco estranha. Quando a geleia é colocada na boca e chupada antes de beber.
Normalmente, eles simplesmente colocariam no chá, mas ele achou esse método ótimo. Masashika Kuze também fez o mesmo, só que ficou um pouco doce demais. Yuki e a Lisa voltaram depois com humores opostos. A russa parecia irritada como um cachorro que perdeu um osso. Sentou-se à mesa, provavelmente com medo de que aquela garota traiçoeira roubasse Masashika Kuze ou algo assim. De repente, ela se sentou bem perto e quando o jovem ficou um pouco chocado, a garota disse que na Rússia é feio deixar uma garota sentar no canto da mesa. Ele olhou para o rosto da garota. Eu adivinhei imediatamente que algo estava acontecendo. Então, a linda garota russa estava tão irritada. De repente, enquanto estava bebendo chá, ele viu a cena do inferno na Terra aparecer, o que foi ainda mais chocante. Perguntou à veterana se o que a amiga dela disse era verdade, e descobriu que era. Deixar uma garota russa sentar no canto da mesa fará com que ela demore a se casar. Para completar, a veterana era divertida e falava muito, provocando. A irmã mais nova perguntou se ela já havia encontrado um pretendente para se casar, e por isso tinha medo de sentar no canto. Para ela já estava acostumada, então conseguiu manter a calma. Disse que não estava se sentindo bem, e então soltou a frase: "É muito cedo para casar em russo." Mas a Chica Kuzi achou que era verdade, porque eles tinham apenas 15 anos. Maria então pegou um monte de geleia, fazendo o jovem se assustar. Então essa garota gosta de comer doces. Mais tarde, o primeiro dia de trabalho deles terminou. Os alunos do segundo ano terão a responsabilidade de relatar algumas coisas aos professores. Então Masashika Kuzi, Yuki e a Lisa foram liberados para ir para casa primeiro. O casal ainda caminhava para casa como sempre, mas hoje ela estava muito mais silenciosa, sabendo que aquela garota tinha feito algo com sua musa. Ele teve que inventar uma desculpa para convidá-la, para um café para conversar. Ela ficou bastante surpresa e disse que essa não era uma desculpa para um encontro, certo? Em russo, fazendo o cara sentir um arrepio. Então ela queria isso. Lá dentro, a Lisa realmente gostava muito de doces e pediu 2 taças. Comendo e bebendo ao mesmo tempo, com medo de ser criticada, ela mentiu dizendo que estava cansada. Preciso de um pouco de açúcar para manter a mente alerta. Ele perguntou sobre o caso de Yuki e a amiga, mas ela ignorou. Ele ficou furioso e xingou a irmã mais nova em pensamento. Não sei o que fiz para deixá-la tão irritada. Ela perguntou se eles estavam namorando. E então? Explicar o quê? Que besteira é essa? Kuji suspirou e disse que jamais namoraria com ela. Que falta de educação, não é? Não é tão dócil e gentil como parece. E adora provocar as pessoas, principalmente ela, falando sobre a campanha eleitoral. Ele pensou que, se continuassem como estavam, não conseguiriam vencê-la. Conhecer o inimigo e a si mesmo, e vencerás todas as batalhas. Ainda bem que Masashika Kuzi conhece muito bem Yuki, por isso afirmou isso. Ele contou sobre o incidente entre ele e a irmã mais nova no ensino fundamental, quando concorreram e ele venceu, com esmagadoramente. Apesar de ela ser um pouco travessa, mas quando está falando sério, é muito perigosa. Naquele ano, eles competiram no estilo debate. Por exemplo, sobre o clube de futebol e o de beisebol. Aconteceu da última vez. Se algo assim acontecer, os candidatos à eleição vão competir para ver qual dupla resolve melhor. Naquela época, apesar de haver 6 duplas participando, metade desistiu logo de cara, na avaliação de Masashika Kuzi. Naquele ano foi realmente incomum que todos tivessem desistido. O motivo foi a presença de Yuki, muito superior ao resto. Vendo-o elogiar a outra pessoa com tanta calma, Lisa parece irritada. Além disso, em um encontro com uma garota como eu, ele não demonstra nenhum constrangimento. Com certeza Masashika Kuzi já está acostumado a encontros em duplas como este. Ela ficou mastigando o canudo. De repente, sentiu-se desconfortável e começou a comer sorvete sem parar, enquanto ouvia o cara contar a história. Kude achou que ela estava comendo tão gostoso que ficou com um pouco de inveja, o que deixou a amiga ainda mais confusa. Ela pensou em algo para fazer, Lu prestar mais atenção nela, então convidou o rapaz para dividir o sorvete, o que o deixou desconfiado. No começo, ele recusou, mas sendo alimentado na boca por uma garota, ele concordou. Só queria trocar de colher, mas, infelizmente, Lisa, não deixou, dizendo que isso incomodaria os funcionários, e ainda afirmou que se alimentar assim é muito normal na Rússia. Mas esqueceu de dizer a parte seguinte: normal para casais apaixonados. O cara também estava hesitante. Não comeu rápido, mas deixou a garota esperando. Olhando para eles, parecia que uma jovem mãe estava alimentando seu filho. No final, ele abriu a boca e aproveitou a sensação de beijo. Indiretamente, ao estilo francês, as pessoas ao redor olharam e ficaram paralisadas por um momento. Porque este casal é muito fofo. O jovem então olhou para fora e viu um conhecido, o carro Aka. Estava a caminho de casa. A Lisa perguntou mais sobre como vencer Yuki. Ela também disse diretamente que se lutassem de frente, certamente perderia. Mas eles terão que se apresentar de uma maneira diferente daquela garota. Especificamente como o presidente Tuya fez durante a eleição. Naquela época, o oponente era bastante forte.
mas com seu estilo. O veterano ainda conseguiu a vitória. O ponto principal é que ele tinha um plano secreto. Esta história foi escrita pelo clube em um jornal. Inicialmente eles avaliaram. Tuya era muito comum, em comparação com o candidato que já havia trabalhado no conselho estudantil no ensino fundamental. Mas durante a campanha, a aparência dele mudou drasticamente. Como resultado, o resultado mudou também. Tipo, as pessoas viram o esforço dele, então apoiaram. Ou seja, eles também terão que criar uma história real, mostrar a dificuldade, e então superar a si mesmos para que as pessoas acreditem. Sentados pensando por um momento, de repente os dois olharam para a colher. O impacto do que aconteceu agora foi um pouco pesado, então ninguém ousou tocar nela enquanto o sorvete estava derretendo. Para salvar a situação, Masashika Kuzi pediu mais comida e foi servido com outra colher. Então a história da colher e do casal foi resolvida. Vendo-o envergonhado, a Lisa também provocou. Pensei que ele já estava acostumado a fazer isso com garotas. Ela também provocou, aludindo ao beijo indireto na Rússia. É normal? Ela também ficou irritada, falando em russo que só fazia isso com ele. Que sorte, mas ainda provocava as pessoas. Voltando a criar uma história de superação de dificuldades como o presidente. Mas a Masashika Kuzi ainda não teve nenhuma ideia além de discursar. Na cerimônia de encerramento do primeiro semestre. Na realidade, é um discurso apresentando pontos de vista para toda a escola. Eles definitivamente devem aproveitar esta oportunidade, para que, como uma estreia, a Lisa tenha que usar palavras do coração para transmitir aos ouvintes de forma razoável. De qualquer forma, ela é muito apoiada na escola, então não precisa se preocupar. Ela quer ser elogiada por ele, mas só ousa dizer em russo. O cara ouviu tudo e ficou sem palavras. Mas a Chica Kuzi então elogiou a comida e convidou a amiga para experimentar. Então os dois perceberam que a garota bonita não conseguia comer comida picante. A Lisa foi convidada para comer pela pessoa que ama. Como poderia recusar? Então ela reuniu toda a coragem para experimentar. Que sujeito cruel ainda enfiou um pimentão inteiro. Na minha cabeça, há duas linhas de pensamento. Uma é apoiar, para poder ver a cara engraçada da minha amiga. A outra me aconselha a não fazer isso. Se eu não conseguir chamá-la para sair de novo, vai ser um desastre. Mas o lado mal venceu, então Masashika Kuzi pegou. A parte mais picante disse que estava deliciosa, dando para a amiga comer. A garota bonitinha, então, engoliu a seco. Provou e ficou tão picante que até chorou. Exatamente como o cara queria. Mas depois de ser chamado de cruel, ele percebeu que tinha feito uma burrada. No caminho para casa, ela se perguntava com quem Yuki iria competir. Já que ele está ao meu lado. Mas a Chica Kuzi também não sabe, porque ela também é famosa na escola. Então, encontrar alguém para formar dupla deve ser fácil. O que ele mais teme é ter que enfrentar Sayaka, porque aquela garota com Yuki é invencível. A Lisa também estava curiosa sobre essa pessoa, então ouviu a história. Na escola secundária, foi ela quem lutou até o último segundo com Yuki, para ser presidente do conselho estudantil. Como perdeu, ela parecia muito triste. Este ano também não fez nada, então, acho que minha amiga desistiu de se tornar presidente do conselho. Especulando. Isso não importa agora, porque em breve eles saberão quem é o oponente. No dia seguinte, a pessoa que faria dupla com aquela garota apareceu. Era Ayano. Ele sabe muito sobre essa pessoa, então também olhou para a irmãzinha malcriada. Ela também sorriu sarcasticamente, porque sabe que isso vai deixar o Masashika furioso. Ayano também o cumprimentou gentilmente, mas de uma forma extremamente perigosa. Na hora do intervalo, Masashika Kuzi foi inesperadamente abordado por Ayano, assustando-o até a alma. Perguntou se ela precisava de algo, e ela se curvou pedindo desculpas, dizendo que queria conversar um pouco. Vendo que ela era tão educada, ele não teve coragem de recusar. Então, ele a seguiu. Aos olhos dele, Ayano é uma ninja, não uma pessoa comum. Em um canto, essa garota queria falar sobre a eleição deles. Ela ainda não acredita que Masashika Kuzi quer enfrentar Yuki, então perguntou novamente para ter certeza. Ele confirmou que sim, e ela disse que o chefe do clã não está satisfeito. Ele abandonou o clã Suo. Agora, sem motivo algum, está impedindo Yuki. Isso também incomoda Masashika Kuzi. Ele disse que, ao sair de casa, ele não era mais ninguém, mas agora quer interferir. Já não me permite me chamar de irmão de Yuki. Agora ainda usa a família para me repreender. Ele perguntou se Ayano veio transmitir essas palavras do velho. Então, ela veio transmitir essas palavras dele? Se ela diz algo, é a opinião dela. Eu sou servo da Yuki. Quando alguém se opõe ao meu mestre, é preciso esclarecer as intenções dessa pessoa. Mas a Chica Kuze ficou aliviado por entender o problema. Claro, Ayano também acredita absolutamente que ele não machucaria sua irmã. Ela também me pediu para participar da eleição. Não é porque ela quer se opor à irmã mais nova. Acontece que a situação fez com que eles acabassem se opondo um ao outro. Mas, diga o que disser, a determinação dele em ajudar a Lisa a se tornar presidente do conselho estudantil não mudou.
o que deixou Ayano bastante surpresa com a seriedade de Masashika Kuzi. Quando perguntei se havia algum sentimento especial, ela disse para eu decidir por mim mesmo. Então o jovem pediu à amiga para informar o pai sobre isso. E não culpe a Yuki por nada, porque ela não tem culpa. E se quiser, pode vir me encontrar, para conversar diretamente. Ayano perguntou a última coisa sobre os sentimentos entre ele e Yuki. Ele afirmou que o amor fraternal deles é o mesmo de sempre. Ela é a pessoa mais importante do mundo. Então, ele também espera que essa amiga ajude essa garota o máximo possível. Assim, a batalha deles se tornará interessante. Porque assim, o lado perdedor não terá nada a lamentar. De volta à sala de aula, um amigo mostrou a Masashika Kuzi uma revista semanal. Parecia incrivelmente atraente. Ele é só entende de anime, então não sabe muito sobre celebridades da vida real. E se fosse para escolher por instinto, ele escolheria alguém com uma aparência bem parecida com a da Maria. Analisando com mais cuidado, é realmente parecido. Não sei se é a mesma pessoa. Os amigos perguntaram se ele gostava de mulheres mais velhas como a Lisa, mas ele não disse nada. E sobre a irmã dela, parece que ela já tem namorado, então não dá para chegar perto. O careca também se perguntou desde quando Masashika Kuzi chama as pessoas pelo nome de forma tão íntima. Ele explicou novamente, bem na hora em que a Lisa entrou e ouviu algo, e o encarou como um cão. E o xingou de besta em russo, que maldade. A pessoa fica com ciúmes por qualquer coisa. Ela viu que ele estava com uma revista sobre garotas, então ficou bem irritada, e usou a desculpa de que, agora que ele é membro do conselho estudantil, tem que ser sério. Mas a Shika Kuzi também disse que essa revista é do Takeshi, não minha. Ouvindo isso, ela deixou passar e voltou para o lugar dela. Ainda não tinha passado a raiva quando Takeshi perguntou se mim gostaria de sair com a Maria. Essa amiga ao lado estava bem interessada. Ouvindo o que ele disse que não podia. Mas não contou o motivo justo, mas apenas insinuando sobre sair em encontros, se rolasse. E o queria convidar, meus amigos. A Lisa até brincou em russo, dizendo que era ela, deixando o garoto vermelho de vergonha porque era verdade. O que foi, Hikaru? Vendo que ele estava quieto, ela perguntou. E Masashika Kuzi se lembrou da amiga de infância, acrescentando sobre querer ter encontros com alguém que tem um sorriso adorável. A Lisa ficou gelada ao ouvir isso, porque ela nunca sorri desse jeito. Como diabos acabamos sentados aqui? A Lisa não se identificava com nenhuma das opiniões que os garotos estavam dando, então ela congelou completamente. Mas a Shika Kuzi entendeu e impediu os amigos de falar mais, senão ela ia virar um iceberg. Ela respondeu em russo que estava tudo bem. Eu também tenho amigos. Então está tudo bem. O nosso jovem entende muito bem. Com medo de irritá-la ainda mais, ele sutilmente lembrou os amigos de elogiá-la. Ao ouvir isso, Takeshi se levantou de repente e chamou a Lisa de princesa. Exatamente a palavra que ela mais odeia. Essa foi por um triz, porque ela achava que eles a viam como alguém difícil de abordar. O que é irritante é que só o rosto dela é bonito. O preço desse autogol foi uma revista. Mas pensando bem, ainda foi barato. Do outro lado da linha de batalha, Ayano foi encontrar Yuki. Ela também perguntou se a amiga estava satisfeita com a pessoa que Masashika Kuzi era. Continua o mesmo, sem mudar nada. Ayano também o respeita muito. Ele disse que Masashika Kuzi não mudou de ideia e vai ajudar a Lisa a concorrer até o fim. E também disse que o irmão dela desafiou o chefe do clã. Se tiver algo a dizer, é só procurar. Ao ouvir isso, Yuki ficou bem feliz porque esse era o irmão que ela conhecia. Amar essa força de vontade fez Ayano ovular. Ao ouvir isso, a garota ficou pálida. Não entendo o que essa velha está pensando. Para deixá-la tranquila, Yuki perguntou se ela gostava do irmão dela, confirmando que ela só o respeitava. Nada de amor. Ela não teria pensamentos desrespeitosos, porque ser uma ferramenta já era o suficiente. Soa como as falas de empregadas. Lindas em animes. Ayano foi elogiada, e disse com confiança que se esforçaria para ser assim para agradar a sua mestra. A última coisa e a mais importante. Então queria transmitir para a irmã, é que no coração dele, ela ainda é a pessoa mais importante. Que vergonha! Ela teve que abrir a janela e colocar a cabeça para fora para respirar. Quase gritou, eu te amo, irmão na escola. Depois disso, eles sabiam que tinham que dar o máximo para competir. Então também prepararam um plano de batalha. No primeiro ano, a maioria dos alunos acredita. Yuki será o próximo presidente. Mas a história muda se a Lisa tiver a ajuda de Masashika Kuzi. Apesar dele ser sempre modesto, mas essas duas sabem que se levar a sério, Masashika Kuzi é realmente perigoso. A garota russa não faz ideia do poder de Yuki. No ensino fundamental, com Masashika Kuzi dando apoio à campanha eleitoral. Com certeza vai ser muito interessante. Essa irmãzinha também chama o irmão de prodígio e gênio da família Su. Alguém que, não importa o que ela faça, nunca consegue vencer. Já faz um tempo que eles não competem, então dessa vez ela tem que superar o irmão. Mais tarde, na associação estudantil. Que diabos? As garotas estão apostando com provas, mesmo que não seja com dinheiro.
Apostar com doces ainda é uma infração. Yuki sempre vence porque gosta de jogar de forma arriscada, enquanto a Lisa é do tipo que joga pelo seguro, mas acaba sendo enganada. Os três acham que a garota russa é fácil demais de ler e alertam Shizaki. Lembre-se de não dizer isso na frente da sua amiga. O que vale a pena ver aqui é a expressão e a aura de Alisa, sempre carrancuda e irritada, mas ainda assim muito atraente. Tuca inicialmente pensou que ela era uma pessoa de poucas expressões, mas depois de um tempo trabalhando, percebeu que Maria é a mais difícil de decifrar. Então ele tem que admitir isso, porque não importa o que aconteça, essa veterana mantém uma expressão sorridente e inalterada. O tom de voz também, suave a um nível inacreditável. Eles comparam Maria a uma santa. Embora às vezes ela goste de fazer piadas e agir de forma misteriosa, Shizaki, que é direta, diz logo que a pessoa é meio lerda, o que faz com que Ayano jogue a toalha. Também se torna o próximo elemento perigoso na sala, tipo sumindo e aparecendo, se movendo, sem fazer nenhum barulho. O veterano perguntou sobre essa forma de agir e descobriu que era desde que ela começou a servir Yuki, que ela ficou assim. A família dela tem uma tradição de servir a família da garota, então ela aprendeu com os avós, até o momento atual. Os avós dela ainda trabalham lá. Enquanto os pais são funcionários de escritório e não seguiram a tradição, só ela gosta desse trabalho. Então começou a aprender desde pequena. Quase que esqueceu e falou que Masashika Kuzi foi o primeiro a fazer, lá ovular. Ainda bem que conseguiu se corrigir. Ele não gosta disso. Chamou o avô para lembrar, lá de ter cuidado. Mas o mais engraçado é que sempre essa garota também olhava para ele com admiração, cheio de determinação. O veterano também perguntou sobre ser gentil e falar baixo com os criados. Quão importante era o que os avós sabiam. Ela sempre ensinou que um criado deve ser como o ar, para andar sem fazer barulho como agora. Ayano teve que treinar desde a segunda série. Maria então foi se sentar ao lado de quem amava. Se sentasse ao lado da irmã mais um pouco, com certeza seria repreendida. A Lisa perdeu feio, deixando a presidente preocupada, com medo de que a diversão se transformasse em briga. Mas a Shikakuzi disse que estava tudo bem, porque apesar da aparência, a garota estava se divertindo muito. Isso deixou a irmã, como Maria, bem surpresa que ele entendesse tanto sobre a Lisa. Atualmente o conselho estudantil está bem livre, então ela quer ir comprar mais um pouco de bebida. Ayano também quis ir, mas foi impedida. Porque hoje ela é a personagem principal, afinal, em vez disso Maria queria que Masashika Kuzi fosse junto para poder conversar também. Ele não podia recusar. Mesmo sendo sua festa de boas-vindas, ele ainda tinha que ir. As outras pessoas também pediram coisas para Masashika Kuzi comprar de uma vez lá fora. A garota Kia foi muito habilidosa em agradecer. Ele perguntou por quê e descobriu que era por ter participado da eleição, junto com sua irmã, a Lisa. Ela deve ter ficado muito feliz por ter um companheiro de equipe acima de tudo. Tão incrível! E o que mais vale a pena agradecer é que a partir de agora sua irmãzinha fofa tem um lugar para se apoiar. Lutar sozinha como antes não era nada bom. Lá, mas a Shikakuzi também percebeu que Maria estava deliberadamente não revelando seu lado sério na frente de Alisa. O motivo é que ela não queria competir com a irmã mais nova. Aquela garota se esforçou muito e sempre deu o seu melhor em tudo. Ela ama muito uma Alisa sim desde que era criança, não agora. Então essa garota agiu de forma brincalhona, desempenhando o papel de irmã relaxada para que o ambiente ao redor de Alisa não ficasse tenso demais. Então, vendo isso, Maria ficou realmente admirada. Disse que não estava totalmente atuando, porque ficar sempre tensa é muito cansativo. Às vezes, relaxar um pouco é bom. Na história dessas duas irmãs, também há um pouco de semelhança com a história de Masashika Kuzi e Yuki. Ele podia entender o que Maria estava dizendo. Este jovem é extremamente talentoso. Mas para não se distanciar demais de Yuki, ela se conteva. Aquela garota também. Sempre que nós dois estamos sozinhos, ela age como se estivesse chapada. Será que é só mais um papel de irmãzinha burra dela? O rapaz elogia a Maria. Que bom que ela prometeu guardar segredo sobre isso com a Lisa. Ela mesma sabe disso, então está escondendo muitas coisas. Ele diz que ela não é como ela. O motivo de estar escondendo é bem normal. Não é nada nobre como o da veterana, porque eu quero ter uma vida tranquila. Mas a Shikakuzi estava agindo de forma irresponsável, para que ninguém se atreva a depender dele, vendo ele expressar o que sente assim. Maria acaricia a cabeça dele como antigamente, elogiando-o por ser tão bonzinho. Essa sensação é tão agradável que o deixa confuso. É como se ela o tivesse pego no flagra. Toda vez que saio com ela, minhas defesas ficam muito mais fracas. No dia seguinte, a Lisa é surpreendida por Sayaka, que vem puxar assunto. Como Masashika Kuzi já tinha falado sobre ela antes, ela já sabia quem era. A garota também perguntou sobre a disputa dela e de Masashika Kuzi. Depois de confirmar que era verdade, Sayaka chamou a russa de descarada por ter roubado ele de Yuki.
A discussão deles ficou um pouco alta quando a Lisa foi vista como uma pessoa que atraiu Masachika Kuze. Para o seu lado, quase toda a escola notou isso. E entre eles estava Masachika Kuze. Ele foi até lá e a amiga contou sobre a garota, que a acusou de usar truques para roubar, Ludiyuki. O rapaz ficou bem indignado e pediu para a garota não distorcer as coisas. Eu escolhi a Lisa por decisão própria. E Yuki também concordou. Sayaka disse que mamá e quem perda. E se juntou com uma aluna transferida. É doloroso ouvir isso, mas é verdade, então ele não comentou. Só espera que a amiga peça desculpas para a Lisa se disser algo ofensivo. A situação ainda está muito tensa, já que essa garota quer declarar guerra a eles. Na reunião dos alunos, a escola toda começou a se importar mais com isso. Sayaka quer tirar ele do conselho estudantil, assim como candidato à eleição. A Lisa também se manifestou, mas foi considerada uma candidata fantoche. Ela manteve a calma e disse que ela e Masachika Kuze são um casal. Se ela quer derrotar Masachika Kuze como presidente, eu serei oponente. Ouvindo isso, a garota concordou e prometeu esmagá-los. Eles consideram o casal como pessoas indignas.